Amigas e amigos do Grande Prêmio, salve, salve! Tudo bem com vocês? Eu sou Fernando Silva, falo diretamente de Sumaré, neste meu GP às 10 desta semana. E antes de tudo, eu queria até agradecer a todos vocês pelo feedback, pela audiência, pelos comentários no vídeo da semana passada sobre o gesto do Sebastian Vettel ao reconhecer o mérito, a enormidade da conquista do Lewis Hamilton como heptacampeão do mundo. Então, de antemão, eu gostaria aqui neste vídeo dessa semana agradecer a todos vocês por tudo. E realmente isso é muito importante e traz uma motivação para a gente fazer um trabalho cada vez melhor aqui na nossa GPTV. Aproveite desde já, inscrevam-se aqui no nosso canal, clique aqui, seja membro, venha fazer parte da nossa GPTV, nosso clube exclusivo de membros. Você vai ter com certeza muitos benefícios, vai entrar no nosso grupo exclusivo junto com os integrantes do Grande Prêmio. Venha com a gente que é sucesso, porque é bom demais. Nesse vídeo dessa semana eu quero falar sobre a reta final da temporada 2020 do Mundial de Fórmula 1. Uma temporada incomum de apenas 17 corridas, né? E praticamente todo o campeonato concentrado na Europa, e agora pela primeira vez ele vai sair. A temporada começaria na Austrália, só que aí foi bem na hora em que a pandemia eclodiu lá na Oceania, e aí fez com que a Fórmula 1 cancelasse aquela que seria a primeira corrida do campeonato, e desde então, na esteira de um calendário totalmente revisado para garantir a realização do campeonato, as 14 primeiras corridas foram disputadas no Velho Mundo, na Europa, e a partir de agora, nessas próximas 3 semanas, serão 3 corridas em sequência disputadas no Oriente Médio, sendo 2 no Bahrein, agora neste fim de semana, neste domingo, dia 29 de novembro, e depois no dia 6 de dezembro, e fechando a temporada no dia 13 de dezembro, o GP de Abu Dhabi em Yas Marina. Como falei, reta final da temporada e os campeões já estão definidos. Lewis Hamilton, heptacampeão mundial de Fórmula 1, novamente campeão do Mundial de Pilotos, e a Mercedes, heptacampeã do Mundial de Construtores. Sendo assim, a gente poderia até imaginar, beleza, não vale mais nada, agora é um campeonato amistoso, mas aí é um grande engano, porque há muito a ser disputado nessas próximas 3 corridas e há muitas atrações, há muitos atrativos nessa reta final do campeonato. Eu quero destacar alguns deles, eu anotei aqui alguns deles, e para mim aquele que é o principal, na visão de muitos, claro, também diz respeito à luta pelo top 3, pela terceira colocação do Mundial de Construtores. Ao longo do campeonato, a gente viu algumas equipes ali se revezando na terceira colocação, e uma briga bem direta, bem franca, isso ao longo de toda a temporada. Mas a gente pode colocar que a McLaren, por um momento, ela foi a protagonista nessa briga. Depois a Racing Point, levando em conta que a Racing Point teve 15 pontos retirados por conta da punição imposta pela FIA, pelos comissários da FIA, lá pela cópia do duto traseiro de freio da Mercedes, do Mercedes W10, carro do ano passado, nessa que é chamada por muitos como a Mercedes Rosa, o carro da Racing Point, o RP20. Então a Racing Point teve 15 pontos retirados da classificação do Mundial de Construtores, e ao longo da temporada a equipe conseguiu evoluir, conseguiu recuperar essa pontuação. A Renault também, por um bom tempo do campeonato, ela ficou ali entre 5º e 6º lugar, mas evoluiu bastante nessa parte final do campeonato. E o Daniel Ricciardo, que conseguiu com a Renault 2 pódios muito importantes, chegou a colocar a Renault na terceira colocação do Mundial de Construtores. Mas aí nessa última corrida, que foi o GP da Turquia, com o pódio conquistado em Istambul, graças ao Sérgio Pérez, Checo Pérez, a gente vai falar mais dele na sequência desse vídeo, mas principalmente com o pódio do Pérez em Istambul, a Racing Point voltou a dar um grande salto e hoje é a terceira colocada
do Mundial de Construtores. Lembrando também que a Ferrari também no GP da Turquia deu um grande salto, somou 27 pontos com o terceiro lugar do Sebastian Vettel, naquela que foi a grande atuação dele em 2020, e também o quarto lugar do Charles Leclerc, perdido ali no finalzinho, nas curvas finais do Istanbul Park, mas na soma desses resultados, a Ferrari acumulou 27 pontos somente em Istambul e empolgou essa briga aí pelo top 3 do Mundial de Construtores. Eu anotei aqui e a diferença realmente ela é muito pequena, que separa aí essas três equipes, levando em conta que faltam apenas 3 corridas para o desfecho da temporada. Vejamos, portanto, a Racing Point tem 154 pontos, a McLaren 149 pontos, a Renault tem 136 pontos e a Ferrari tem 130 pontos. Então, levando em conta que faltam ainda 3 corridas para o desfecho do campeonato, tem muita coisa ainda para acontecer, tem muita disputa e é uma situação completamente imprevisível. É impossível você cravar qual equipe vai terminar em terceiro. Hoje a Racing Point atravessa um momento melhor, com o Pérez principalmente, que vive uma fase extraordinária, pontuou em todas as corridas da temporada, todas as corridas que ele disputou, e isso pode pesar. A Racing Point também tem um carro que se mostra mais estável do que a própria Renault, a McLaren, que tem oscilado bastante, e a Ferrari a gente não sabe bem o que esperar, mesmo nesse momento de ascensão, que foi no GP da Turquia, mas é aquilo, né? O GP da Turquia foi uma corrida um tanto atípica, né? Então é difícil você imaginar, por mais que exista esse viés de alta para a Ferrari, é difícil imaginar que os carros vermelhos vão repetir a mesma performance no Oriente Médio nesses próximos finais de semana de disputa da Fórmula 1. Mas é uma disputa muito franca, é um embate bastante parelho entre Racing Point, Renault, McLaren e a Ferrari correndo por fora. Eu não sei, não sei em quem apostar na briga aí. Eu apostaria na Racing Point pelo conjunto melhor carro e o Pérez também em grande fase, curiosamente grande fase depois que ele soube que seria dispensado da Racing Point / Aston Martin para a próxima temporada. Mas eu queria saber de vocês, quem é que vai terminar em terceiro lugar no Mundial de Construtores da Fórmula 1 2020? Comentem aí na nossa GPTV, comentem aqui na caixa de comentários aqui desse vídeo. Mas além de tudo isso, existe também a briga pelo posto de... É um posto informal, claro. Antigamente se falava muito de Fórmula 1A, Fórmula 1B, hoje já está um tanto meio que misturado, mas existe ainda esse termo que é o melhor do resto. A gente sabe que nesse campeonato, Lewis Hamilton, Valtteri Bottas e Max Verstappen estão uma divisão à parte, né? Formam aí a primeira divisão em termos do conjunto carro, equipe, piloto. Esses estão numa pontuação bem mais acima, mas da quarta colocação até a 9ª posição do Mundial de Pilotos existe uma disputa bem acirrada para ver quem é que vai ser o melhor do resto. E é uma disputa bem importante, porque eu anotei aqui, por exemplo, Sérgio Pérez, como eu falei, Pérez das 12 provas que ele disputou, lembrando que ele ficou fora de 2 corridas, que foram as 2 corridas em Silverstone, em razão de ele ter sido infectado pelo Covid-19, então ele não disputou os GPs da Inglaterra e também do aniversário dos 70 anos da Fórmula 1. E o Lance Stroll, ele também não correu, ele ficou fora do GP de Eiffel, também infectado pelo novo coronavírus. Então assim, todos os outros pilotos eles disputaram as 14 provas do campeonato. E o Pérez, mesmo com 2 corridas a menos que os outros, ele tem 100 pontos, pontuou em todas as provas que disputou, tem 100 pontos no campeonato, ele está 70 pontos atrás do Max Verstappen e 3 pontos à frente do Charles Leclerc, que é o 5º colocado do Mundial de Pilotos. O Daniel Ricciardo vem logo atrás com 96 pontos, vem na 6ª colocação. Um pouquinho mais atrás, o Carlos Sainz com 75 tentos,
e o Lando Norris com 74 tentos, eles correm por fora nessa briga. Até o Alexander Albon dá para você colocar nesse balaio, mas bem forçando, porque eu não acredito que o Albon vai conseguir descontar esses 30 pontos para o Sérgio Pérez nessa sequência do campeonato, nessa reta final do campeonato. Mas tá aí na briga também, correndo bem por fora, o anglo-tailandês que luta para permanecer na Red Bull no ano que vem. Ele que, em teoria, tem a concorrência do próprio Checo Pérez e também do Nico Hülkenberg por essa vaga na Red Bull na próxima temporada. Mas é também uma disputa muito parelha, muito apertada, e é impossível a gente cravar também quem é desses pilotos, quem é que vai levar a melhor. Eu apostaria as minhas fichas também no Sérgio Pérez pelo grande momento que ele vive. Eu escrevi sobre o Pérez no Grande Prêmio, cerca de alguns dias. Escrevi sobre a performance que o Pérez vem conseguindo empreender na temporada e o quanto ele merece permanecer no Mundial de Fórmula 1, mais maduro do que nunca. Tomara que ele permaneça, porque é um grande piloto, o único latino-americano do grid, e tem feito por merecer por conta da grande temporada que ele vem empreendendo ao longo de 2020. Mas é muito difícil cravar também, porque os pilotos estão em níveis assim muito parecidos e depende muito de como a pista vai se encaixar a determinado carro, a determinada tocada, a determinada pilotagem. Então assim, é muito equilibrado e qualquer um desses que eu citei pode terminar o campeonato na quarta colocação. Tem um ponto que também é essa reta final reserva, que são duas pistas, mas 3 corridas com um perfil muito diferente. O Bahrein, a configuração normal, habitual de Sakhir, que vai receber a prova desse fim de semana, é uma configuração de circuito que costuma render boas corridas. Existe para esse fim de semana, fazendo o roteiro do Paddock GP desta última segunda-feira, eu verifiquei que a previsão, pelo menos por enquanto, segundo o Winter Channel, é que no fim de semana em Sakhir pode até cair temporal, pode até ter tempestade, principalmente no sábado. E há previsão de chuva, uma previsão ligeira, cerca de 20%, mas há previsão de chuva para o domingo. Então assim, imagina uma corrida no deserto, onde a chance de chuva ao longo do ano é mínima, quase nula, e existe essa possibilidade de chuva no domingo. Isso para esse fim de semana. No próximo fim de semana tem toda a expectativa por conta da primeira corrida que vai ser disputada da Fórmula 1 em Sakhir, o GP de Sakhir, no anel externo do circuito barenita. É uma grande curiosidade, porque ninguém faz muita ideia do que vai acontecer, a não ser as projeções de que os tempos de volta vão ser abaixo de 1 minuto. Existe uma perspectiva de que a classificação seja um tanto embolada em razão do tráfego. Há uma previsão de que o tráfego seja bastante intenso, mas é esperar para ver semana que vem, no primeiro domingo de dezembro. Estou muito curioso. Eu lembro que fazendo a cobertura da Corrida do Milhão em Goiânia, se não me engano foi em 2018, que ali também é claro que é uma outra situação, um outro contexto, com outros carros completamente diferentes, mas para lembrar que a corrida de lá também foi no anel externo. Eu gostei bastante, particularmente gostei bastante, uma corrida que foi disputada ao limite, do início ao fim, e é bem provável que a gente veja o mesmo perfil de corrida lá no Bahrein, no primeiro domingo de dezembro. E aí, Abu Dhabi é aquela corrida que a gente não pode esperar muito, é uma corrida, em teoria, com aquela cara de fim de festa, mas como falei, tem muita coisa em disputa. Então assim, mesmo sendo um circuito que não agrada, é um circuito muito ruim, que não favorece as ultrapassagens, permite muito erro dos pilotos, mas pode ser que mesmo diante dessas situações aí, a gente pode ver até uma corrida bem razoável para fechar a temporada. E por fim, eu quero lembrar que caso Lewis Hamilton ele consiga conquistar pole position nessas 3 corridas que faltam para fechar a temporada, ele vai conquistar mais uma marca histórica, mais uma marca até então inimaginável no mundo da Fórmula 1, que seria a de 100
pole positions na carreira. Ele está com 97 poles, então ele ainda pode alcançar essa marca centenária na temporada. Portanto, tem muita coisa que ainda vale a pena acompanhar nessa reta final da temporada 2020 do Mundial de Fórmula 1. Eu quero saber de você, o que você está mais ansioso para acompanhar nesse desfecho de campeonato? Essa corrida no anel externo do Bahrein, essa disputa pelo terceiro lugar do Mundial de Construtores, essa luta pelo quarto lugar, pelo posto de melhor de resto na Fórmula 1? Será que Lewis Hamilton vai conseguir marcar 100 poles ainda em 2020? Comentem aqui no nosso vídeo, deixa aquele salve e é bom demais contar com a presença de todos vocês. Aproveitem desde já aquela lembrança, aquele lembrete para que você inscreva-se aqui no nosso canal, seja membro da GPTV, venha com a gente, venha se unir ao nosso grupo exclusivo com a participação de muitos dos membros do Grande Prêmio, da nossa redação. A gente está lá o tempo todo para discutir com vocês o melhor sobre o que acontece nas pistas do Brasil e do mundo, muitos benefícios exclusivos a você que faz parte da GPTV. Então não perca tempo, venha com a gente que é sucesso. Valeu demais, boa semana a todos, não perca cobertura completa do GP do Bahrein aqui no Grande Prêmio. Valeu demais, tamo junto, boa semana a todos, saudações!